Olá, seja bem-vindo ao curso Atendente de Farmácia Balconista da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Miriam Neves e serei a sua professora neste curso. Nesta aula de número 3, nós vamos falar sobre a classificação de medicamentos. Vamos falar então sobre a classificação dos medicamentos. Os medicamentos eles podem ser classificados em medicamentos alopáticos e medicamentos homeopáticos. Nós vamos então iniciar falando dos medicamentos homeopáticos. Os medicamentos homeopáticos, eles são aqueles que se baseiam na cura pelo semelhante. Eles são produzidos pelo processo de dinamização, onde o insumo ativo é diluído em um insumo ativo inerte sucessivas vezes, sofrendo agitação no caso de líquidos ou trituração no caso de sólidos após cada diluição. Então, como nós vamos definir medicamentos homeopáticos? É toda forma farmacêutica de dispensação ministrada segundo o princípio da semelhança e ou da identidade, com finalidade curativa e ou preventiva. É obtido pela técnica de dinamização e utilizado para uso interno ou externo. Se por um lado nós temos os medicamentos homeopáticos que se baseiam na cura pelo semelhante, por outro lado, nós temos os medicamentos alopáticos, que são aqueles medicamentos utilizados para tratar sintomas e ou doenças, ministrando substâncias que produzem efeito contrário aos sintomas, geralmente associados à palavra antitérmico, antihipertensivo, anti-inflamatório. Eles são medicamentos de origem animal, vegetal, mineral ou sintética. Dentre o grupo dos medicamentos alopáticos, nós temos os fitoterápicos. Os fitoterápicos, eles são aqueles medicamentos, de matéria-prima vegetal, que são os medicamentos de origem vegetal, aqueles medicamentos que vêm do saber popular, da utilização de plantas medicinais, muito utilizado como alternativa de tratamento aos fármacos sintéticos. As plantas medicinais, elas são aquelas capazes, de aliviar ou curar a enfermidade e tem a tradição de uso como remédio em uma população ou uma comunidade. E para usar a planta medicinal é preciso conhecer a planta, saber onde colhê-la, prepará-la. Normalmente são utilizadas nas formas de chás e infusões. Quando a planta medicinal ela sofre o processo de industrialização para se obter um medicamento, ela passa a ser chamada de fitoterápico. Entendeu? Essa é a diferença de planta medicinal e um fitoterápico. Mas que o fitoterápico ele é industrializado e a planta medicinal não. Quando um medicamento ele tem substância ativa isolada em sua composição, ele já não é mais um fitoterápico. Lembrando também que o processo de industrialização da planta medicinal, na obtenção do medicamento fitoterápico, ela é muito importante, porque ela evita contaminação, ela faz um controle de qualidade, uma padronização da quantidade, da forma que aquela planta deve ser utilizada. E esses medicamentos fitoterápicos, eles são regularizados pela Anvisa, eles possuem registros, E com o incentivo, o uso das plantas medicinais, acaba que as pessoas, divulgam essa crença de que os produtos naturais, eles não fazem mal. Mas é o contrário disso, Isso é uma crença popular, tá? As plantas medicinais, elas podem causar diversas reações, tá? Como intoxicação, enjoo, irritação, edema, até mesmo a morte, em casos extremos, como qualquer outro medicamento. Tá? Então, as plantas medicinais, os medicamentos fitoterápicos, eles fazem, dependendo do uso correto, eles vão fazer mal sim. Essa crença popular de que produtos naturais não fazem mal,
é uma crença errada, tá? Os medicamentos alopáticos, eles podem ser categorizados em medicamento de referência, similar e genérico. O medicamento de referência é aquele medicamento produzido por pesquisa científica. É um medicamento inovador. Ele tem eficácia, segurança e qualidade comprovados cientificamente. Ele possui uma patente de 20 anos. Ele é identificado pelo nome comercial ou marca. Aqui no exemplo, nós temos a dipirona sódica monoidratada, que é o princípio ativo da Novalgina. E a Novalgina é o medicamento de referência que nós conhecemos pelo seu nome comercial, certo? O medicamento genérico. A Política Nacional de Medicamentos Genéricos, ela foi implantada no Brasil em 1999, com a Lei 9787 de 1999. Os medicamentos genéricos, eles são medicamentos de qualidade, seguros e eficazes. Eles passam por testes de equivalência para comprovar que têm a mesma ação do medicamento de referência. Eles passam por testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Eles possuem menor preço e isso facilita o acesso da população aos tratamentos medicamentosos, certo? Por que os medicamentos genéricos eles são mais baratos que os medicamentos de referência? Isso porque os medicamentos genéricos eles não vão passar pelos estudos clínicos que os medicamentos de referência passam. Os estudos clínicos demoram muitos anos e gastam muito dinheiro. Com isso, os medicamentos de referência são bem mais caros. O preço do medicamento genérico ele é instituído por lei que ele deve ser 35% mais barato que o medicamento de referência. Mas essa diferença de preço, né, essa redução do preço do genérico em relação aos medicamentos de referência, às vezes chega a ser até 60% mais barato o medicamento de referência do que o medicamento de referência, no caso, o genérico seria 60% mais barato. E com isso, os medicamentos de referência, eles também vão ficando cada vez mais baratos. Para quê? Para se tornarem mais competitivos, né? E os medicamentos de referência, os medicamentos genéricos, eles têm a vantagem de ser o quê? Intercambiável. Ele pode ser substituído, ele pode substituir o medicamento de referência. Atualmente, né, no Brasil, cerca de 50% dos medicamentos que estão no mercado, eles já têm uma versão genérica, né? O que amplia, né, o acesso da população, mas não só pelo preço, mas também pela diversidade de produtos que já existe. Cerca de 30% das vendas de medicamentos em uma drogaria, elas são referentes aos medicamentos genéricos. O medicamento genérico, ele pode ser identificado através da sua própria caixa. Ele se apresenta com o nome da substância ativa sem marca. E no exemplo nós temos a caixa, né, da dipirona monoidratada. Não existe marca, tá vendo? Somente o nome do princípio ativo, da substância ativa. A letra G impressa em cima da faixa amarela, escrito medicamento genérico. Abaixo do nome de dipirona existe a lei, medicamento genérico, lei 9787 de 1999. Os medicamentos genéricos, eles passaram então por testes e estudos que comprovaram sua bioequivalência e sua biodisponibilidade. Eles possuem o mesmo princípio ativo, a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração, são estáveis, eles não sofrem alteração com o tempo. Ok? O medicamento similar. O que é o medicamento similar? É aquele medicamento que equivale ao medicamento de referência. Possui também o mesmo princípio ativo, concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia, indicação terapêutica. Ele passa por testes de bioequivalência e biodisponibilidade.
E o que que difere um medicamento similar do medicamento de referência? O que que ele pode diferir, né? O tamanho, a forma do produto, prazo de validade, a embalagem, a rotulagem, os recipientes e os veículos, eles podem ser diferentes. E os medicamentos similares, eles são intercambiáveis com o medicamento de referência? Sim, mas para ser intercambiável, ele tem que passar por testes de bioequivalência, biodisponibilidade, eficácia e segurança validados pela Anvisa. Como eu faço para diferenciar os medicamentos pela caixa? Eu tenho lá Novalgina, Anador, Dipirona. Diferenciar o genérico ficou fácil, né? Ele tem a faixa amarela, a letra G, escrito medicamento genérico. Mas e para eu saber entre a Novalgina e o Anador, qual que é o medicamento referência e qual que é o similar? Para isso, a Anvisa ela vai disponibilizar no site a lista de medicamentos similares intercambiáveis e os seus respectivos medicamentos de referência. E essa lista, ela é periodicamente atualizada, porque a Anvisa está sempre atualizando essa lista, à medida que os similares intercambiáveis, né, eles disponibilizam, eles passam pelos testes, na verdade, passam pelos testes, que eu disse anteriormente, de bioequivalência e biodisponibilidade, a Anvisa vai inserindo esses similares na sua lista, ok? Então, é isso que eu gostaria de estar falando nessa aula. Leia o material e faça a atividade. Até!